Olá, sejam muito bem-vindas, boa tarde. Vamos mais um encontro, a nossa segunda aula da Semana de Alta Educação Materna. Então, eu quero que vocês me deem aqui o feedback, se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá legal, tá? Para que nós possamos começar com esse nosso encontro de hoje. E hoje nós iremos falar sobre um dos assuntos bem legais, que é sobre como praticar a criação consciente sem cair na permissividade, né? Eu percebo muita dificuldade por parte das mães em ter essa educação, né? Essa criação um pouco mais consciente. Muitas das vezes a gente cai naquela situação de que, bom, eu criei, eu apanhei, né? Foi desse jeito comigo e eu vou continuar assim trazendo para minha criação. E aí eu sempre falo, bom, até que ponto, né, isso é saudável para a nossa criança? E falar sobre a criação consciente é uma das coisas muito importantes, porque eu aplico isso, né, no meu dia a dia, eu tive que entender, eu tive que aplicar dentro do meu contexto como mãe e educadora, né? Então, por essa razão, sejam muito bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas. Vamos compartilhar aqui com vocês, para que vocês tenham o grande insight a partir de agora, né? Bom, então vamos lá. Como praticar a criação consciente sem sair da permissividade, né? Permissividade. Então, assim, a criação consciente ela é tão importante para nós, para as nossas crianças, porque a partir do momento que nós nos conscientizamos que a criação que eu estou dando para o meu filho é uma criação muito rígida, né? Se você é uma mãe ou um cuidador que está por aqui ou se identifica com o que eu estou falando, você vai perceber que muitas das vezes a própria mãe ela está fazendo ali, eu sempre trago exemplos reais, né? Fazendo ali uma atividade educacional ali com a sua criança e aquela mãe muitas das vezes não tem a paciência, né? E aí começa o quê? Às vezes a gritar com a criança, começa a bater na criança. Então a gente está muito naquela criação tradicional do que a gente viveu lá atrás, né? E trazer um olhar direcionado de como você trabalhar isso na prática é muito importante para o nosso dia de hoje. E a criança é um dos maiores fatores que são impactados, né? Nessa jornada infanto-juvenil, quando tem uma criação totalmente tradicional. Quando sequer a mãe ela desconhece como trabalhar a criação consciente, como trabalhar a comunicação, que é um dos primeiros elementos que tem que ser direcionado, de fato, né, para que aquela mãe ela consiga ter o equilíbrio de não estar gritando ali com a tua criança, tá? Então, vamos lá. Por que seguir com a criação consciente? Quando você aprende, quando você percebe e vai amadurecendo a ideia, né, de uma conscientização que a partir de hoje, por exemplo, eu não vou gritar com o meu filho, independentemente do que o meu filho esteja fazendo, é um dos primeiros passos importantes para que a gente tenha essa conscientização. E para que você tenha essa conscientização, você tem que se propor a fazer. Então, para as mães que estão lá no meu grupo do Telegram, essa semana elas vão ter uma missão muito boa, que é se controlar na comunicação de não gritar com o filho. Seja para tomar um banho, se essa criança, muitas das vezes, ela derramou um suco, se essa criança ela está muito chorosa por qualquer coisa, se essa criança apresentou um comportamento inadequado, porque, veja bem, todo o comportamento da criança ela está espelhando dentro de um contexto familiar.
E às vezes você mãe, você pai, você cuidador, você acaba de alguma forma trazendo uma comunicação muito agressiva, de fato. O que que hoje eu tenho a oportunidade de escutar crianças, um público infanto-juvenil, e é muito triste ouvir dessas crianças que muitas das vezes o pai não deixa essa criança falar. O pai ou a mãe não deixa essa criança errar, né? Essa criança errou a primeira vez, essa criança errou a segunda vez, então para a família já é um fator muito gritante, a criança não pode errar. E acaba que nós nos descontrolamos em trazer um olhar direcionado para aquela criança. Não é que você mãe, você pai, quando a gente fala de criação consciente, né, dentro dessa jornada de educação materna que eu estou falando para você, que você vai deixar o teu filho fazer qualquer coisa, pintar e bordar. Não é sobre isso, né? É sobre como eu, mãe, vou trabalhar a minha comunicação para que não fique aquela comunicação agressiva. E aí a gente fala muito, né? Eu falo muito aqui nos meus encontros sobre a comunicação não violenta, porque eu trago a minha prática, a minha vivência. Eu tinha uma comunicação muito agressiva com o meu filho, né? Com o Arthur, de 12 anos, eu sempre falo isso aqui nas redes sociais, e eu tive que buscar trabalhar a minha comunicação, trabalhar como eu vou criar a consciência, que muitas das vezes para a mãe é muito difícil, porque às vezes você não coloca em prática, né? Então, por essa razão, as meninas que estão comigo já vão ter a prática de uma semana, de fato, elas trabalharam a comunicação delas, de não estarem ali trazendo uma comunicação alta, uma comunicação muito permissiva ali para a sua criança, né? O primeiro passo já foi dado. E entender e aplicar isso hoje em dia é extremamente importante, porque o que mais temos hoje são crianças com medo de falar, com medo de se expressar, com medo de sentir. Às vezes, um simples erro da criança paralisa, né? Porque a mãe ela já está cansada de muitas das vezes estar fazendo um trabalho ali repetitivo. E eu entendo, eu me coloco no seu lugar, porque você tem que tomar de conta da casa, você tem que tomar de conta do trabalho, você tem que tomar de conta dos filhos, você tem que tomar de conta de N situações. E acaba quando se depara com um momento de estresse, a consciência fica inconsciente. É uma das coisas que eu falo, que a consciência ela fica inconsciente. Então, por exemplo, tem crianças que a própria mãe muitas das vezes não gosta, talvez até de um abraço, é aquela criança pegajosa, é aquela criança que já está ali na sua fase de pré-adolescência, às vezes quer estar ali muito grudada com a mãe, e às vezes a própria mãe traz uma comunicação, né? Ah, sai para lá, agora não. Então, assim, entender que o meu consciente está me avisando, caramba, eu falei isso para o meu filho, é o primeiro alerta, né? Para que você, mãe, possa estar mudando isso na prática. Então, eu te pergunto desde já: se você se colocasse em prova de fogo, dentro de uma semana eu vou me controlar e de tudo que meu filho fizer, eu não vou estar falando com ele de uma forma agressiva, de uma forma rígida. Eu vou estar falando, sim, com um tom firme, mas para que meu filho me obedeça, né? A família hoje em dia tem muito essa dificuldade de entender um conceito de uma comunicação firme por uma comunicação agressiva. Eu sempre cito exemplo, tem até um autor bem legal que ele fala que muitas das vezes a gente está criando o quê? Reis e rainhas dentro de casa. E não é esse intuito. Nós queremos educar os nossos filhos para que eles possam se tornar adultos maduros, né? Consciente que uma educação foi boa, consciente de dizer, bom, a minha mãe, ela me ouvia, a minha mãe me dava o direito de resposta. Quando a minha mãe pedia algo para mim, eu ia prontamente, sem minha mãe estar olhando, né? Porque na educação tradicional, a mãe já basta olhar ali para a criança já tem o medo. Né? Eu sinto, às vezes, até o exemplo de cachorro. Se tu queres conhecer que um cachorro está com medo, é muitas das vezes quando ele olha para um dono, ele já sai ali de fininho. Né? Então, ali mostra alguma intimidação. E hoje eu sinto isso por parte das crianças. A maioria delas hoje se sentem intimidadas
por um pai e por uma mãe. Então, a gente tem sim que seguir, né, uma criação consciente. E olhar essas crianças de hoje, trabalhar a comunicação delas, trabalhar a comunicação da mãe, trabalhar a comunicação do pai, é extremamente importante. É assim, no momento de criar os filhos, é necessário se atentar e tomar cuidado com os problemas da criação tradicional, né? Foi o que eu falei, com os julgamentos, com a culpa, com a crítica, né? Às vezes um simples comentário que às vezes acontece muitas vezes por parte da sociedade. O que eu vejo muito hoje, eu vou citar aqui um exemplo bem claro. Às vezes as próprias mães comunicam: meu filho está sendo criado com vó. Criado com vó, está sendo criado com vó, então é assim mesmo, é todo mimado. Então, quando você tem uma comunicação dessa, você fala para a criança que dá um intuito que ele pode fazer o que ele bem entende a partir do momento de uma criação de uma pessoa. E não é bem assim. Hoje em dia, as crianças, elas se sentem muito, então tudo que você falar, tudo que você passar para essa criança vai reverberar num futuro próximo, né? E trazer uma comunicação muito alinhada de que para aquela criança explicar um não, se você deu um não, o porquê que você deu um não, direcionar, né? Muitas das vezes hoje em dia os pais não olham mais nos olhos dos seus filhos, dá uma demanda ali para os seus filhos, mas não tem mais esse contato visual. Às vezes a mãe ela trabalha, eu sempre sim cito exemplos de mães que trabalham, né, longe, outros estados, às vezes essa criança está sendo orientada ali por um cuidador. E muitas das vezes, na cabeça dessas crianças, fica como? Como é que eu me comporto? Como é que eu me falo? E às vezes a gente se colocar nesse lugar de muitas das vezes essa criança ela está querendo ser amada, ela está querendo ser orientada. Dos grandes desafios que a mãe tem hoje em dia é ensinar as atividades ali educacionais dos seus filhos. Né? É um baita desafio. Às vezes, hoje eu tenho atendimentos que tem crianças, por exemplo, que são acompanhadas com outros profissionais, fonoaudiólogos, por exemplo, e que muitas das vezes a própria mãe ela não tem aquela paciência de entender que o meu filho tem uma dificuldade na fala, uma dificuldade de contextualizar. Muitas das vezes essa criança ela tem um comportamento muito disperso, se distrai com tudo e qualquer coisa, né? Às vezes tem crianças que têm mania, né? Às vezes tem uma criança que tem sudorese, vai ali quer lavar a mão. Então assim tudo distrai hoje. E por que eu vejo que muitas mães ainda têm hoje uma comunicação agressiva, uma comunicação violenta? Bom, hoje em dia, muitas mulheres têm aí uma sobrecarga de atividades imensa. E como eu foco muito fortemente sobre uma educação que nós mulheres, nós mães, a gente tem que se educar quanto mães. Não é porque você teve uma educação lá atrás que você, muitas das vezes, do jeito que te criaram, você vai criar o seu filho. Não, você vai colocar ali na peneira o que foi bom para mim na minha criação, o que valeu a pena, quais são os princípios, os valores que eu quero para minha família, mediante aquela criação que eu tive lá atrás, e se faz sentido para você. Porque se não faz sentido para você, então não aplica isso na criação dos teus filhos. Quando você tem uma comunicação aberta, uma comunicação clara, uma comunicação onde teu filho te respeita, onde você fala uma vez, a tua criança ela vai entender ali. E muitas das vezes a tua criança ela apresenta um comportamento, eu falo muito isso para os jovens, que às vezes ali já está na fase de adolescente, não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe, muitas das vezes se acha ali dono da razão, e às vezes porque o pai e a mãe não têm uma afetividade carinhosa, porque saiu dessa fase de transição, né, do criança, do brincar para ser jovem, muitas das vezes os próprios pais não querem mais brincar com o jovem, né? Hoje em dia o jovem está tudo em quê? Né? Celular. Porque hoje é uma doença muito grande, né?
precisa ser trabalhado intensamente isso no contexto familiar, porque hoje, não necessariamente porque os jovens, às vezes, está inserido ali com o seu grupo, com o seu vínculo de amizades, que ele vai deixar de gostar da mãe, que ele vai gostar de deixar do pai. E hoje, raramente, um pai chega, senta e tem uma conversa amigável, né? Hoje, dificilmente tu vê um pai de um jovem dando um beijo no rosto, chamando um jovem ali realmente para uma conversa. Às vezes, a conversa já é direcionada para um tom mais agressivo. E acaba que os filhos eles vão se distanciando. Então, muitas das vezes você vê por aí, pela internet, quando se fala em criação consciente, é você se conscientizar como está a tua comunicação com o teu filho, como é a tua educação com a tua criança. Se a tua criança falar de você para alguém, como é que ela vai falar? Qual é o teu tipo de personalidade que a criança vai estar levando para você, que a mãe tem paciência, que a mãe é impaciente? Muitas das vezes, o que falta para as mães é ela entender qual é a prioridade dela. O que eu tenho que fazer nesse exato momento? E muitas das vezes, tu tem que, às vezes, até respirar, né? Bom, seria maravilhoso da família se todas as crianças obedecessem, né? Seria muito bom a criança ficar ali parada, estátua, mas não, são crianças. E crianças precisa ser criança, criança precisa brincar, criança precisa errar também, porque ela vai entender que ela errou, você vai ter que levar a comunicação assertiva, muitas das vezes corretiva, mas não na permissividade, para aquela criança entender que eu errei, me corrigiram e me corrigiram da melhor maneira possível, porque sempre quando houver outros erros, a criança ela vai já saber, né? A própria sociedade vai sinalizar para ela que errou, tem coisas que vai ter que ser punido ali, né? Então, assim, o que eu quero trazer hoje para vocês é uma das coisas que eu sempre falo, onde eu vou, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nos meus workshops, sobre a comunicação sem violência. Hoje, as nossas crianças, elas vivem em um mundo absurdamente, né, digamos assim, com uma comunicação muito tóxica. Essa semana eu fiz algo bem legal com as crianças e o tanto de coisas que eu ouvi por parte delas, que elas ouvem da própria família, é entristecedor, né? Às vezes a própria mãe fala que o filho é gordo, às vezes a própria mãe fala que o filho é feio, que é feio ou feia, às vezes a própria mãe fala que se eu soubesse, eu não tinha tido filho. Se eu adivinhasse, eu não tinha tido filho. Imagine como fica a cabeça de uma criança quando ouve isso por parte da mãe. Ele se sente em negação, né? Ele não se sente uma criança amada. Por isso é que hoje muitos jovens, muitas crianças hoje em dia, quando ficam ali na fase da adolescência, querem sair de casa, porque nós não trabalhamos a nossa comunicação, a nossa fala, o nosso falar. E vocês sabem, tanto quanto eu, que estão aqui presentes, e eu quero parabenizá-las, vocês que estão aqui presentes, que não é fácil, nunca vai ser fácil essa jornada de você ser mãe. Tem faculdade para tudo no mundo, mas não tem uma faculdade que te certifica você ser mãe, né? Você está ali graduada como mãe, vai lá, arrasa. Então, assim, Laura, fui uma mãe, sim, que eu tive uma comunicação tóxica no início com meu filho, porque eu não entendia como meu filho funcionava. E muitas das vezes, você, mãe, passa o dia todo fora de casa, e quem cuida da tua criança é o vovô e a vovó. E aí o vovô e a vovó conhecem mais seus filhos do que você. E muitas das vezes você vai querer colocar uma imposição ali para a criança de qualquer forma, de qualquer jeito, a criança ela não vai fazer, ela não vai te obedecer, porque ela não tem, às vezes, na maioria das vezes, você como referência materna ou paterna, né? Muitas das vezes essa criança ela vai sentir falta até de um cuidador, às vezes as pessoas que contratam pessoas para ficar ali na sua casa, para fazer limpezas, né? Passar ali
o dia todo, uma diarista, por exemplo, muitas das vezes essa criança ela tem uma afinidade maior com essa pessoa do que com o próprio vínculo familiar. E aí eu pergunto, né? Onde é que a família está errando? Eu como mãe, eu como pai, onde é que eu estou errando para que eu possa estar corrigindo esse erro através da minha comunicação? Então, tem um cara que eu sou apaixonada, né? Sou apaixonada pelo Marshall Rosenberg, porque ele fala muito sobre a criação, né? Sobre a comunicação, perdão, não violenta. E muitas das vezes, entender esse contexto é essencial para a evolução do teu filho. Seja ele baby, seja ele já ali uma criança mais evoluída, uma criança que está passando ali pela faixa etária, já ali na pré-adolescência, onde tem meio mundo de situação, onde a gente tem que orientar essa criança e acolher, na maioria das vezes. Às vezes, eu vou trazer exemplos práticos de um dos atendimentos que simplesmente, eu falei isso até na primeira aula, inclusive, né? Se você não assistiu a primeira aula, lembrando que vai ficar disponível até dia 10, né, de fevereiro, corre depois para assistir a primeira aula, que simplesmente a criança ela se mordeu toda e passou base para a mãe não ver, porque simplesmente era uma discussão de coleguinhas, né? E ela não sabia como resolver essa questão. A mãe não ouviu, bateu simplesmente na criança, e a criança, como um mecanismo de defesa de raiva dela mesma, ela se mordeu, feriu gravemente. E para a mãe não bater de novo na criança, né? A criança pegou a própria maquiagem da mãe e passou ali no seu ferimento, ali na ferida. Então, percebe que há uma comunicação extremamente violenta, né, por parte da família, onde a criança não tem o seu direito de resposta, onde essa família precisa entender sobre comunicação violenta, precisa entender sobre como ter a prática da conscientização, né, da fala, e isso é importante porque não é porque você vai ser consciente na tua educação que você vai ser uma mãe totalmente permissiva, você vai deixar seu filho pintar e bordar. Quando você mostra para a tua criança que tem regras, que tem norma, que tem procedimentos dentro da tua casa, que a criança tem que dormir no horário determinado, explicar para aquela criança por que estão dormindo no horário determinado, se é às 21 horas, é às 21 horas, né? Aqui na minha casa, os meus filhos, eles têm horário para dormir. É às 21 horas e aos finais de semana que eu já deixo ali até às 22 horas. Mas são regras. E colocar para os teus filhos que tem um horário para determinada coisa é importante, porque hoje está tudo muito escancarado. Hoje as crianças elas querem fazer o que elas bem querem e acaba tendo dificuldade muitas das vezes quando vai para um contexto escolar, porque dentro da escola a escola vai citar regras, normas, procedimentos. Às vezes essa criança ela não vai querer obedecer o professor. Então, assim, quando tu já trabalha isso de casa e leva isso até para um contexto social, é de extremamente importante, né? Eu vejo uma falta de conscientização, a verdade é essa, por parte da família, de buscar esses conceitos e colocar isso na prática, né? Então, assim, tudo que eu falo aqui, tudo que eu trago, toda a minha prática, toda a minha vivência, é voltado para a educação emocional das crianças, porque eu tive que aplicar isso na minha casa, né? Como você sabe, no primeiro encontro eu falei para vocês que o meu filho ele apresentou um quadro de ansiedade generalizada e entender que a minha comunicação é muito importante para a evolução do quadro do meu filho foi essencial para que eu me tornasse essa profissional que eu sou hoje, estar apta a cuidar da minha família e cuidar também de outras crianças, de outros jovens, e principalmente, mãe, trazer essa comunicação direcionada para você. Porque eu sempre falo, hoje eu tenho a oportunidade de fazer alguns atendimentos com crianças com autismo, TDAH, dislexia, e o que eu percebo? Eu percebo que as famílias muitas das vezes estão fragilizadas emocionalmente.
Se essas famílias estão fragilizadas emocionalmente, como é que elas vão trabalhar na educação emocional dessas crianças, né? Muitas das vezes, na maioria das vezes, essas famílias elas estão desestruturadas. Às vezes a mãe se separou do pai, acontece muito, essa criança ela tem uma grande dificuldade de entender o porquê. Essa criança às vezes perdeu alguém muito difícil por parte da família e acaba que a mãe ela não tem o amadurecimento, ela tem a dificuldade de como internalizar isso, de como conversar de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Eu lembro que em um dos casos que eu tive de uma criança que literalmente fez o número 2, né, já grande, porque não deu tempo de chegar ao banheiro, e essa criança ela não foi ouvida por parte da família. Então imagina, nós adultos, quando a gente dá ali o momento de desregulação ali no intestino, vou dizer assim, né? Você corre para o banheiro, quem tiver no banheiro você expulsa. Agora imagina uma criança que ela não tem um controle de se segurar para chegar até o banheiro por alguma razão, né? Às vezes acontece muito com adulto também. E essa criança simplesmente a mãe e o pai bater. Essa criança vai ficar literalmente, né, com traumatizada. Então, tudo qualquer coisa que essa criança vier fazer, ela vai pensar 2, 3 vezes de falar, comunicar para os pais. Então, para essa semana, eu quero que vocês façam, quem está no grupo, eu vou deixar aqui na descrição, e eu quero que vocês se coloquem em prova. Vocês terão uma semana para que, de fato, trabalhe a comunicação, né, de não gritar, de não bater, de se controlar. A gente vai trabalhar o controlar, né? Como, Laura? Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês aplicarem. Então, se você é uma mãe, está aqui comigo hoje, né? Deixa logo o teu like, contribui para que eu possa fazer outros conteúdos assim, para que vocês aprendam isso na prática, porque uma coisa é eu trazer, falar aqui, por isso que eu montei os slides, para que vocês não ficassem aí só me vendo falar, tá certo? E uma semana, né? 7 dias para que você controle, para que você tenha o teu autocontrole emocional e educacional consciente, tá? Então, assim, é importante falar sobre isso, porque hoje em dia as nossas crianças estão sofrendo muito, 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 não é pouco. Trazer orientações para vocês é de extrema importância para mim. Falar sobre esse assunto é real, eu sempre vou estar trazendo insights para que vocês entendam que há uma crescente onde muitas crianças hoje em dia internalizam isso, essa comunicação. Essa comunicação consciente que eu falo serve muito para as mães que muitas das vezes está no contexto escolar. Às vezes a mãe ela vai na escola resolver alguma coisa para o seu filho, e aí o que acontece? Às vezes são os pepinos, né? Vamos dizer assim. Essa mãe ela não se autoanalisa como ela vai. Não estou falando aqui todo e qualquer, né? Estou citando aqui exemplo para que vocês não aprendam isso na prática e levem para o dia a dia de vocês. As crianças, o que eu vejo? Meu Deus, minha mãe chegou. Ai, eu vou entrar para a sala correndo. A minha mãe está aqui. Ai, meu Deus. Ela vai falar para o professor, ela vai. A criança fica com medo. Porque você está indo lá resolver algo que é bom para sua criança, só que, porém, a tua comunicação está sendo totalmente, às vezes, tóxica, às vezes está sendo agressiva. Então, a gente tem que se policiar, a gente tem que ver como é que eu estou me comunicando com o outro. Né? Se você fizer uma pergunta para o seu filho, filho, o que você mais gosta quando a mãe conversa com você? Ele vai te dizer. O que você não gosta quando a mãe conversa com você? Ele vai te dizer. E ouvir, hoje em dia, nós queremos falar. Falar, falar. Poucos querem escutar. E escutar hoje, para mim, uma criança é de extrema importância, porque eu comecei escutando o meu filho, né? Eu sempre falo dele e eu sempre vou falar dele, do Arthur,
Porque quando eu aprendi a ouvir o meu filho e dar o direito de resposta para ele, dizer que ele pode, mesmo que tenha algumas situações que muitas das vezes não é correto, não é legal, e cabe a mim orientá-lo o caminho que ele deve seguir, é excelente, porque eu entendo que a minha comunicação ela está trabalhada. E hoje eu não tenho uma comunicação agressiva, uma comunicação onde meu filho ele tenha medo de tudo e qualquer coisa. Então, o primeiro dia é partir, começando de amanhã, observar meu filho em silêncio. Muitas das vezes a gente não observa o nosso filho em silêncio, como ele se comporta, como ele fala, quais são as dificuldades reais que eles estão passando. Então, quando eu venho num atendimento e que eu pergunto para uma mãe, por exemplo, bom, qual é a necessidade real do teu filho? O que tu queres que eu ajude nele nesse exato momento? Porque tem crianças, recentemente, que têm um medo excessivo de tudo, do tempo, do céu, de um quarto. Então, buscar entender o que está por trás disso vai fazer com que a família trabalhe da melhor maneira possível com a sua criança, né? E trazer esse contexto aqui é maravilhoso para mim. Então, assim, desde já se inscreva, né, aqui no canal e contribui comigo para que eu possa estar gravando outras aulas aqui para você, te dando um direcionamento. Lembrando que esse encontro aqui de hoje vai ficar gravado até dia 10 aqui, né? E após o dia 10 vai para a plataforma do meu curso Educando para Educar. Eu vou compartilhar aqui de novo, apresentar a tela aqui de novo, para que vocês entendam um dos principais contextos maravilhosos que nós temos hoje da dificuldade que todas as nossas crianças vêm apresentando devido à falta de comunicação, né? Hoje em dia as crianças elas só se comunicam com o celular, que é o seu melhor amigo. Às vezes o pai está assistindo ali a televisão, né? Chegou do trabalho, está assistindo a televisão. A mãe já tem meio mundo de coisas para resolver, né? Então, assim, olhar para a minha comunicação hoje e direcionar, querer mudar isso de fato. Eu peço que vocês aguardem enquanto eu compartilho aqui com vocês. Não está indo aqui por alguma razão, mas tudo bem, né? A gente consegue desenrolar aqui a guerra. Acho que agora vai. Pronto, agora vai. Prontinho. Bom, quando você começa a orientar, na verdade, aos seus filhos que você tem uma comunicação respeitosa, não uma comunicação agressiva, né? Você passa a ensinar o teu filho para o mundo. Muitas das vezes o teu filho ele vai se deparar com pessoas, com situações que a vida vai colocar, né? Porque nem sempre vai ter pessoas que vai falar ali manso, nem sempre pessoas vai querer ali te respeitar. E quando você trabalha isso na tua criança, ela vai já estar mais preparada para receber, seja o maior desafio que a vida apresentar, né? Por que hoje em dia as pessoas andam se matando? Porque hoje você pisa no pé de alguém, você é que tem que pedir desculpa. Porque as pessoas hoje em dia não têm mais essa consciência de eu ter ali uma criação consciente. Hoje em dia as pessoas estão tão aceleradas, as pessoas estão tão rancorosas, né? Com ódio ali no seu coração, estresse total, acaba
fazendo com que essas crianças, esses jovens, eu falo muito a linguagem para quem é uma mãe e os filhos já estão jovens, que os filhos não querem mais nem se comunicar. E é muito triste para uma mãe quando chega 80, 85, né, dependendo da faixa etária de idade, onde o filho já tem ali a sua família, já saiu de casa, e esse filho nem sequer entra em contato com essa mãe, esse filho não respeita. Quantas e quantas mães hoje em dia os filhos não respeitam? Infinitas. Porque muitas das vezes, quando o filho fala alto, às vezes a própria mãe já vira a mão, né? E bate na boca daquela criança. E o que essa criança vai aprender com isso? Né? Então, assim, essa aula de hoje é uma aula para vocês refletirem, para que vocês entendam onde vocês estão errando e como vocês podem estar consertando isso. A partir de que ponto a praticar a criação consciente é benéfica na minha vida? Para mim, especialmente, ela foi e continua sendo muito benéfica, porque eu aplico, eu tive que entender, né? Eu digo que foi toda uma estratégia de guerra, eu tive que entender, aplicar e ver os efeitos disso na minha vida. E quando eu olho para o meu filho e vejo que nos meus momentos que eu estou ali meio que estressada, meio tendo alguns pepinos da vida, eu, mesmo assim, mesmo mediante toda essa situação, eu não vou estar fazendo com que meu filho se cale, né? Então, assim, trazer esse direcionamento para vocês é extremamente importante, porque desconstruir mitos. Muitas das vezes, quando a gente não fala sobre isso, a gente fala que eu apanhei, eu fiquei de castigo, e eu vou botar também. A gente tem que ter uma compreensão por parte do mundo infantil. E quando a gente não tem essa compreensão, a gente não consegue entender como os nossos filhos são, como os nossos filhos se tornarão, vai dificultar para um futuro, né? Eu sempre parto de um princípio que eu vou envelhecer. Como é que eu quero que meu filho esteja ali do lado? É tão triste, é tão dolorido, caríssimas, quando vocês podem ter exemplos de vidas, exemplos do dia a dia de vocês, quando uma mãe não tem ali um filho, que essa mãe se dedicou tanto por esse filho, e esse filho é ingrato, digamos assim, né? Que é a maneira como muitas mães falam. E olhar para nossas crianças agora, no momento onde elas estão em construção, no momento onde elas estão no momento de aprendizado, do saber consciente, é extremamente importante. Hoje em dia, vou trazer aqui um exemplo de um jovem que apanhou do pai porque é um menino. Ele gosta simplesmente de lilás. E o pai não soube comunicar para sua criança de que o lilás não é só para menina, né? Ele não soube desconstruir isso. E acaba que hoje a criança ama a cor lilás, né? O menino, ele gosta da cor lilás, gosta do verde, gosta do azul. Só que para o pai ele é proibido falar dentro de casa da cor lilás. Então, assim, até que ponto, né, vão vir essas agressividade, essas ofensas? E muitas das vezes, quando a gente não entende que praticar uma comunicação e uma educação consciente para os nossos filhos é maravilhoso, ao ponto de não trazer traumas, ao ponto de fazer com que essa criança cresça com uma educação consciente, sem ser uma família que vai trazer uma comunicação extremamente agressiva. Essa criança vai se relacionar bem com os pares, né? Quando se casar, quando estiver ali na faculdade, quando estiver trabalhando. Então, assim, hoje, trazer esse direcionamento para mim, parar aqui para vocês, conversar, dialogar, para mim hoje é de extrema necessidade no seguinte fato de orientar vocês, porque
há uma gama de famílias, né, que precisam ser orientadas, e quando eu falo sobre isso, muitas das vezes a família fala, Laura, eu não consigo. Eu digo, bom, se você não coloca na prática, você não vai conseguir. A prática é, eu tenho uma semana para eu não gritar com meu filho. Eu vou ensinar ali a atividade da escola, ele vai errar várias vezes, eu não vou dar um pio surtando, porque eu tenho que me controlar. E se eu não trabalho isso aqui meu autocontrole, como é que meu filho vai ficar, né? Então, assim, se fez sentido para você, compartilha com outras famílias, né? Para que eles tenham outros insights. E, assim, amanhã nós temos outros encontros, tá? A terceira aula da semana de autoeducação materna. Nós temos que nos autoeducar quanto mãe, quanto pessoas, quanto cidadãos, né? Cidadãs que estamos aqui. E trazer todo o direcionamento para você, mãe que está aqui comigo, é de alta valia, né, para o meu trabalho, para a minha contribuição, tá? Então, por essa razão, meninas, se vocês estão aqui, vão passar por aqui depois, por este encontro, lembrando que vai ficar até dia 10 disponível na plataforma do YouTube. Após essa data, este encontro aqui, ele vai para o meu curso Educando para Educar. Então, desde já, deixa a tua contribuição aqui comigo, aplica isso no teu dia a dia, né? Conseguir trabalhar isso dentro de casa já vai fazer um enorme diferencial. E um dos grandes insights não é só com o teu filho, porque quando tu passa a trabalhar a tua comunicação, todos, literalmente todos, percebem, tá? É perceptível. A tua melhora, mãe, a tua evolução é a minha evolução. Então, eu te espero. Até o próximo encontro, até a próxima aula. Tchau, tchau.